Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Você está aqui para nós rezarmos juntos essa oração pedindo por sabedoria e força. Sabedoria. Muitas vezes as coisas na vida da gente não estão melhores porque nós não estamos agindo com sabedoria, nós não estamos pedindo sabedoria, nós não estamos escolhendo com sabedoria, falando com sabedoria. E quando nos falta sabedoria, nos falta tudo. Essa oração nós vamos começar rezando a própria oração que está na Bíblia, no livro de Sabedoria, capítulo 9, o capítulo todo, que é a oração que o próprio Salomão, o rei mais sábio que já existiu, fez pedindo a Deus sabedoria. Eu vou rezar por mim e por você, pedindo que o Senhor infunda em nós, pela ação do Espírito Santo, a sabedoria que é uma graça dele. Rezemos primeiramente com Salomão. Deus de nossos pais, Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o ser humano para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou com efeito vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei do vosso povo e juiz dos vossos filhos e filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer do vosso santo céu. Enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim minhas obras vos serão agradáveis, governarei vosso povo com justiça e serei digno do trono de meu pai Davi. Que ser humano, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar as determinações do Senhor? Nossos pensamentos são tímidos, Senhor. Incertas são as nossas concepções, porque esse nosso corpo corruptível torna pesada a nossa alma, e a morada terrestre oprime o nosso espírito carregado de cuidados. Mal podemos, Senhor, compreender o que está sob a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, obrigado por essa linda oração que acabamos de fazer junto com Salomão, o rei mais sábio que já existiu. Oração que está no capítulo 9 do livro da sabedoria na Bíblia. E, Senhor, nós te pedimos agora, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, Senhor. Retira da nossa mente, das nossas emoções, das nossas concepções, toda insensatez, toda inconstância. Um dos maiores sinais da insensatez é a inconstância, quando nós não conseguimos nos firmar em nada.
Vem nos liberta da inconstância. Vem nos liberta da insensatez. Muitas vezes, Senhor, nós agimos de maneira errada porque somos impulsivos, porque não refletimos, porque não ponderamos antes de tomar uma decisão e acabamos fazendo escolhas erradas que prejudicam a nossa vida, que prejudicam a vida das pessoas que vivem, que convivem conosco. Senhor, retira essa ansiedade da nossa mente, do nosso coração. Retira essa impulsividade e nos faz entrar na Tua sintonia. E acalma o nosso coração agitado. Nos faz, Deus, entrar na Tua sintonia, na paz que é fruto do Teu coração. Dai-nos a paz do Teu Espírito, Senhor, e dai-nos sabedoria. Faz-nos ver, Senhor, o que ainda nós não enxergamos. Faz-nos compreender o que ainda nós não compreendemos. Fala conosco nesse momento. Fala com essa pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo essa oração, recebendo essa oração. Mostra para ela todos os ângulos da questão que ela precisa saber, que essa pessoa precisa ponderar. Retira do nosso coração essa agitação da nossa mente, essa vontade insensata de resolver todos os problemas de uma só vez. Dai-nos paciência, porque não existe sabedoria sem paciência. Dai-nos paciência, Senhor. Não existe sabedoria sem paciência. Vem falar o nosso coração nesse momento. E nas situações que estamos vivendo, Senhor, ilumina o nosso entendimento para que compreendamos melhor todos os ângulos da questão. Ilumina o nosso entendimento para que compreendamos melhor o que precisamos fazer. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Nos faz enxergar o que ainda não enxergamos. Mais uma vez eu te peço. Nos faz ponderar o que ainda não ponderamos. Senhor, nos dê as palavras certas para falarmos com os nossos familiares, com o esposo, com a esposa. Nos dê as palavras certas para corrigirmos o filho, o funcionário, para conversarmos com o patrão. E nos faz entender qual rumo a nossa vida precisa tomar. Talvez, Senhor, não é mais tempo de estarmos nesse trabalho, nesse curso que estamos fazendo, que não é o que vai nos fazer felizes, não é o que o Senhor tem para nós, mas a gente não consegue enxergar, Senhor. Dá-nos a sabedoria que habita no vosso trono. Dá-nos a sabedoria que é fruto do Teu Espírito. Dá-nos a Tua sabedoria, Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões baseados no que as pessoas acham, baseados na influência dos outros, baseados em vaidades, em coisas que não têm sentido, Senhor. Vem falar ao nosso coração. Vem nos dar a Tua sabedoria, Senhor, a sabedoria que partilha do Teu trono. Sim, Senhor, dissipa a névoa da agitação, da confusão. Muitas vezes estamos escolhendo coisas que não são boas para nós. Nos faz enxergar o trabalho que o Senhor tem para nós, a pessoa que o Senhor tem para nós, e nos dê a pedagogia certa para lidar com a esposa, com o marido, talvez o marido difícil, na droga, no vício, com esse filho rebelde. O Senhor criou esse marido, esse filho, essa pessoa. O Senhor tem a chave para abrir por dentro o coração dessa pessoa. Nos dê sabedoria, Senhor, para corrigir, para conversar, para retomar essa situação que precisa ser retomada. Nos dê sabedoria para resolver esse problema, Senhor, na empresa, no trabalho, na escola, para terminar esse mestrado, esse doutorado, esse curso, para trabalhar, para exigir o melhor tratamento no trabalho. Às vezes estamos deixando que as pessoas façam conosco o que elas querem, Senhor. As pessoas estão nos machucando. Dá-nos sabedoria para a gente saber se impor, para a gente saber se dizer. Dá-nos sabedoria para sabermos dizer não na hora certa, porque isso é muito importante. Dá-nos a sabedoria, Deus, que partilha do Seu trono. Vem, Espírito Santo, nos enche agora, nos batiza, nos liberta da cegueira e da surdez espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água, sobre o que você traz no teu coração agora, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém
Digita aqui agora nos comentários, amado filho, amada filha, suas intenções, os seus pedidos de oração. Eu quero rezar por essas intenções. Aqui no canal nós somos uma família, vamos rezar uns pelos outros. E caso você ainda não faça parte da nossa família, inscreva-se agora aqui no meu canal, Padre Adriano Zandoná, e também ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixe agora seu joinha, like, curtida também nesse vídeo, isso é muito importante. Assim o YouTube vai mostrar essa oração para mais pessoas. E também aqui no canal você encontra muita coisa boa. Tem a playlist das orações poderosas, com muitas outras orações. A homilia de cada dia, a reflexão do Evangelho diária que eu posto. Tem as orações específicas, tem pregações no programa Sorrindo para a Vida, meus programas para ser feliz que eu apresento todas as terças à noite, às 8 horas da noite pela TV Canção Nova. Se inscreva no canal e aproveite tudo que ele tem a oferecer. Deus abençoe. Deus abençoe você, muito bem-vindo ao nosso podcast diário A Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Hoje nós leremos Juízes, capítulos do 6 ao 8, Ruth, capítulo 3, e depois, como tarefinha de casa, o Salmo 135. Vou tentar fazer o Salmo aqui, mas se eu ver que ficou muito comprido, eu vou deixar como tarefinha de casa, então já anota aí, Salmo 135. Olha, quero convidar você a deixar os seus pedidos de oração aqui também nos comentários, vou rezar por você. E também quero convidar você a partilhar esse vídeo com mais pessoas, manda nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas venham rezar com a gente, tá certo? E também quero convidar você a fazer parte da nossa família, se inscrever aqui no meu canal. Eu posto a reflexão sobre o Evangelho todos os dias, eu posto o terço às 6 da tarde todos os dias, tem os meus clipes, tem as playlists das orações poderosas. Tem muita coisa para abençoar você aqui. As minhas homilias nos acampamentos da Canção Nova, os meus programas. Vem participar, vai ser muito especial. Então vamos ouvir agora na voz do Orlando Júnior as leituras de hoje. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. Por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo, acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor, Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e de todos os opressores. Expulsei-os de diante de vós e dei-vos a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar. Mas não ouvistes a minha voz. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: Vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas.
Porventura, não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, como que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou, eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Prosseguiu Gedeão, se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal, que sois vós quem me falais. Não vos afasteis daqui, até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que voltes. Gedeão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com um efá de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, levou tudo debaixo do terebinto e lhe ofereceu. O anjo do Senhor disse-lhe, toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. E assim ele o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento e imediatamente jorrou fogo da rocha, que consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou, ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe, tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o Javé Shalom. Este altar existe ainda hoje em Efrá de Abiezer. Durante a noite disse-lhe o Senhor, toma o novilho de teu pai e um segundo touro de 7 anos, destrói o altar de Baal de teu pai e faze o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. Edificarás então um altar ao Senhor teu Deus em cima dessa pedra, depois de a teres preparado. Tomarás o segundo touro e o oferecerás em holocausto, usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Gedeão escolheu 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Temendo, porém, a família de seu pai e os habitantes da cidade, não o quis fazer durante o dia, executou tudo durante a noite. Chegando a manhã, quando os habitantes da cidade se levantaram, eis que viram o altar de Baal derrubado por terra, o ídolo vizinho cortado e o segundo touro queimado em holocausto sobre o novo altar. Quem fez isto? Perguntaram uns aos outros. Depois de haverem buscado e investigado cuidadosamente, foi-lhes dito, foi Gedeão, filho de Joás. Disseram então a Joás, faze vir aqui o teu filho para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o ídolo de madeira que estava perto. Joás respondeu a todos que o interpelavam, porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós quem deveis socorrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua casa, pois derrubaram o seu altar. Daquele dia em diante, Gedeão foi chamado de Jerobaal, dizendo, que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Todos os madianitas, os amalecitas e os filhos do Oriente se tinham coligado, e tendo passado o Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiezer para que o seguissem. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo, e enviou também mensageiros às tribos de Asser, de Zabulon e de Neftali, e todos vieram juntar-se a ele. Gedeão disse a Deus, se quereis realmente salvar Israel por meio de minha mão, como o dissestes, eis que vou estender um velo de lã na eira. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecerei que é por minha mão que livrareis Israel, como o dissestes. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse a Deus, não se acenda contra mim a vossa cólera, se vos falo ainda uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca
e o orvalho molhe toda a terra em redor. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Juízes capítulo 7. Jerobaal, isto é, Gideão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Harod, com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gideão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar este aviso para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando apenas 10.000. O Senhor disse a Gideão: ainda há gente demais. Faze-os descer as águas e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá comigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar, ficará. Gideão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado, aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Gideão guardou os víveres do povo e suas trombetas e despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo na planície. Durante a noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Ouvirás o que eles dizem e te sentirás assim encorajado para atacar o acampamento. Gideão desceu, pois, com Fara, seu servo, até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos e seus camelos, também inumeráveis como as areias das praias. No momento em que Gideão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho ao seu companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madiã e, chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madiã e todo o acampamento. Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gideão prostrou-se por terra, voltou ao acampamento israelita e disse: levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando estas dentro uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gideão. Gideão, com seus 100 homens, chegaram aos limites do acampamento no início da segunda vigília, quando se rendiam as sentinelas, e começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas que tinham nas mãos. Então os 3 batalhões tocaram também as trombetas e quebraram as ânforas, tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada um ficou no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o acampamento se pôs a correr e fugiram, gritando. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas, enquanto por todo o acampamento
o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns contra os outros, e o exército fugiu até Bet-seta, para os lados de Sarera e até aos limites de Abel-meula, junto de Tebate. Juntaram-se então os israelitas das tribos de Neftali e de Asser e todo o Manassés e perseguiram os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de Efraim para avisar: descei ao encontro dos madianitas e cortai-lhes a passagem das águas de Bet-bera e até os vales do Jordão. Juntaram-se, pois, os homens de Efraim e ocuparam as passagens de Bet-bera e igualmente os vales do Jordão. Tendo capturado 2 chefes madianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zeb no lagar de Zeb, e continuaram a perseguir os madianitas, levando as cabeças de Oreb e Zeb a Gedeão, no outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. Os homens de Efraim disseram a Gedeão: por que nos trataste assim, não nos chamando a pelejar contigo contra Madiã? E houve entre eles uma violenta discussão. Gedeão respondeu-lhes: que fiz eu ao lado do que vós fizestes? Porventura não valem mais os cachos de Efraim do que as vindimas de Abiezer? Foi nas vossas mãos que o Senhor entregou os príncipes de Madiã, Oreb e Zeb. Que pude eu, pois, fazer em comparação ao que vós fizestes? E com essas palavras aquietaram-se. Gedeão chegou ao Jordão e passou com os seus 300 homens, continuando a perseguir o inimigo, apesar de sua fadiga. Chegando a Sucote, disse aos seus moradores: dai, peço-vos, pão aos homens que me acompanham, porque estão muito cansados. Estou perseguindo Zebá e Sálmana, reis de Madiã. Os chefes de Sucote responderam-lhe: tens já talvez em teu poder o punho de Zebá e de Sálmana, para que possamos dar pão à tua tropa? Pois bem, replicou Gedeão, quando o Senhor me houver entregue nas mãos Zebá e Sálmana, eu vos rasgarei a pele com espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Fanuel, onde fez o mesmo pedido, mas obteve a mesma resposta que em Sucote. Gedeão disse-lhes: quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre. Zebá e Sálmana estavam então em Carcar com o seu forte exército, cerca de 15.000 homens, que eram o restante de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam já perecido 120.000 combatentes que manejavam a espada. Gedeão subiu pelo caminho dos nômades ao oriente de Nob e de Jegbaá, e feriu o acampamento dos inimigos que se julgavam perfeitamente seguros. Zebá e Sálmana, reis de Madiã, fugiram, mas foram perseguidos e presos por Gedeão depois de ter derrotado toda a sua guarnição. Gedeão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Ares. Deteve um jovem entre os habitantes de Sucote e fez-lhe perguntas. Este escreveu-lhe uma lista com 77 nomes dos chefes de Sucote e dos anciãos. Gedeão veio ter com os habitantes de Sucote e disse-lhes: eis aqui Zebá e Sálmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo: tens já talvez em teu poder o punho de Zebá e de Sálmana, para que possamos dar pão aos teus homens fatigados? Tomou então os anciãos da cidade e açoitou-os com espinhos e abrolhos do deserto. Destruiu também a torre de Fanuel e matou os habitantes da cidade. E disse a Zebá e Sálmana: como eram aqueles homens que matastes no Tabor? Eram, responderam-lhe, semelhantes a ti. Cada um deles parecia um filho de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu filho primogênito: levanta-te e mata-os. Mas o jovem não ousou tirar a espada, porque, sendo ainda muito novo, tinha medo. Vem tu mesmo, disseram-lhe Zebá e Sálmana, e mata-nos, porque o homem se mede pela sua força. Gedeão matou Zebá e Sálmana, e tomou os colares que os camelos traziam ao pescoço. Os israelitas disseram a Gedeão:
Sê o nosso rei, tu e teu filho e teu neto, porque tu nos livraste das mãos dos madianitas. Não, respondeu ele, não reinarei sobre vós, nem meu filho tampouco. É o Senhor que será o vosso rei. E ajuntou: tenho um pedido a vos fazer, que cada um de vós me dê as argolas de vosso despojo. Os inimigos, que eram os ismaelitas, usavam argolas de ouro. Eles responderam: daremos com prazer. E estendendo no chão um manto, lançaram nele as argolas de sua presa. O peso das argolas de ouro que ele tinha pedido era de 1.600 ciclos de ouro, sem contar os colares, brincos e ornamentos de púrpura que costumavam usar os reis de Madiã, afora ainda os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gedeão fez de tudo isso um efode e o expôs em sua cidade de Efrá. Mas todos os israelitas se prostituíram ante esse efode, que se tornou assim um laço para Gedeão e sua casa. Os madianitas foram humilhados diante dos israelitas e não puderam mais levantar a cabeça, de sorte que a terra pôde gozar um repouso de 40 anos no tempo de Gedeão. Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi habitar em sua casa. Teve 70 filhos, saídos todos dele, porque tinha numerosas mulheres. Sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu um filho, que foi chamado Abimeleque. Morreu Gedeão, filho de Joás, numa ditosa velhice, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Efrá de Abiezer. Depois de sua morte, os filhos de Israel prostituíram-se de novo com os Baals, e tomaram Baal-Berite por seu Deus. Não se lembraram os israelitas do Senhor seu Deus, que os livrou das mãos de todos os inimigos que os cercavam, nem testemunharam a gratidão alguma pela casa de Jerobaal, Gedeão, por todos os benefícios que ele tinha feito a Israel. Rute, capítulo 3. Noemi, sua sogra, disse-lhe: minha filha, é preciso que eu te assegure uma existência tranquila, para que sejas feliz. Este Boaz, nosso parente, cujas servas seguiste, deverá ajoeirar esta tarde a cevada de sua eira. Lava-te, unge-te, põe tuas melhores vestes e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele antes que ele tenha acabado de comer. Quando for dormir, observa um lugar em que dorme. Entra então, levanta a cobertura de teus pés e deita-te. Ele mesmo te dirá o que deves fazer. Farei, disse ela, tudo o que me indicas. Ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Boaz comeu e bebeu, e o seu coração tornou-se alegre. Depois disso, foi e deitou-se junto de um monte de feixes. Rute aproximou-se de mansinho, levantou o manto de seus pés e deitou-se também. Pelo meio da noite, o homem despertou. De repente, voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Perguntou-lhe ele. Eu sou Rute, tua serva, respondeu ela. Estende o teu manto sobre a tua serva, porque tens o direito de resgate. Ele disse: Deus te abençoe, minha filha. Esta tua última bondade vale mais que a primeira, porque não buscaste jovens, pobres ou ricos. Agora, minha filha, não temas. Tudo o que disseres eu te farei, porque todos em Belém sabem que és uma mulher virtuosa. Tenho realmente o direito de resgate, mas há outro mais próximo parente do que eu. Passa aqui esta noite. Amanhã, se ele quiser usar de seu direito de resgate sobre ti, está bem, que o faça. Do contrário, eu o farei. Juro pelo Senhor. Dorme, pois, até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até de madrugada. Levantou-se quando ainda não se podiam distinguir as pessoas. Boaz tinha dito: não é bom que se saiba ter esta mulher entrado na eira. E acrescentou: estende o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela estendeu-o e Boaz encheu-o com 6 medidas de cevada,
que lhe pôs às costas. Em seguida, ela voltou à cidade. Ruth voltou para junto de sua sogra, que lhe disse: Como vais, minha filha? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem fizera por ela, e acrescentou: Ele deu-me estas 6 medidas de cevada, dizendo-me: Não voltarás com as mãos vazias para a tua sogra. Espera, minha filha, retomou Noemi, até sabermos como vai terminar tudo isso. Esse homem não descansará, enquanto não tiver resolvido este assunto, e o fará hoje mesmo. Senhor, obrigado por esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre o nosso coração, nos dando entendimento, sendo nosso principal professor, pedagogo, ao longo do estudo da Sagrada Escritura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado filho, amada filha, hoje nós vemos a história de Gideão, né? Depois foi chamado Jerubal, que começou, não é? Ele começou muito bem, destruindo os altares ali de Baal, né? De Asherá. E depois ele acabou pisando um pouco na bola, né? Que ele construiu um efode de ouro. O efode, gente, era um paramento, né? Que os padres usavam, que os sacerdotes da época usavam, servindo a Deus. Mas só os sacerdotes poderiam usar, era proibido, né? Então isso se tornou um laço para Gideão, para sua família, porque ele transgrediu a lei e aquele efode acabou se tornando ali como se fosse um falso Deus para eles, né? Eles adorando, botando a confiança nesse efode, né? Esse paramento. Mas Gideão fez um bom trabalho, ele foi um grande juiz, um grande guerreiro também, escolhido por Deus, né? Mas infelizmente quando ele morreu, o povo novamente, que tinha feito aliança com Deus, né, com o verdadeiro Deus, voltou a adorar, né, os falsos deuses, né? É complicado a gente ver esses altos e baixos, né, na história do povo de Deus. É um ciclo, né? Eles adoram a Deus, são fiéis quando tem um juiz ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Depois a pessoa morre, eles se desviam, se afastam, começam a adorar outros deuses. O pecado da idolatria é um pecado muito sério que Deus abomina, sabe? Isso a gente precisa ter em mente. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente não pode adorar outros deuses. E outros deuses aqui pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser a invocação de espíritos, né? A invocação, por exemplo, católico não pode, cristão não pode acreditar em signo. Eu sou de Gêmeos. Eu não sou de Gêmeos, eu sou de Cristo. Não pode acreditar em horóscopo, porque isso, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, nós já lemos aqui na Bíblia um ano, isso é abominação a Deus. Você está buscando fontes de poder que não em Deus. E quem está agindo ali não é Deus, é o próprio mal. Você está dando brechas na sua vida. Então é preciso adorar unicamente a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. A idolatria é um pecado castigado por Deus e abominado por Deus, não é? Encerrando o ciclo de Gideão, nós entramos no ciclo de Ruth, né? Lemos aqui Ruth 3, e nós vimos, né, que o seu parente ali, né, foi chamado de Goel. Goel é o redentor de sangue, né? Era o redentor de sangue, Boaz. Porque funcionava assim na lei de Israel. Nós lemos lá atrás, acho que foi no Levítico, que quando, por exemplo, um parente morresse, vamos supor que um homem morreu ali, deixou a viúva. Naquela época não tinha proteção social para a viúva. Então esse redentor de sangue, né, esse Goel, ele tinha que casar com a viúva, que ficou, para dar uma descendência para o seu irmão, para o seu primo. Ele tinha que cuidar da viúva. Se um parente dele caísse na escravidão por não conseguir pagar uma dívida, ele tinha que ir lá e pagar a dívida para retirar, né, essa pessoa da escravidão, não é? Então esse Boaz era o redentor de sangue, né, tinha por direito, poderia casar com Ruth por direito, e Ruth, né, foi muito esperta, seguindo o conselho da sua sogra, né, e possibilitou isso de acontecer. E é interessante quando a gente olha para essa imagem, né, do redentor de sangue. Alguém que carregava o nome da família, alguém que tirava a família da vergonha, alguém que salvava, né, o povo da escravidão. Quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente vê que Jesus é a personificação, com a sua paixão, morte e ressurreição, desse redentor de sangue, do Goel, né? Ele nos redimiu da escravidão da morte, gente, do pecado, do diabo, morrendo por nós, né? Ressuscitando por nós, né? Para que nós possamos ter vida eterna. Eu falei um pouco ali do final da história de Gideão, mas acho que vale a pena voltar um pouquinho aqui a história de Gideão, né? Ele foi escolhido, né, para libertar o povo. Quando o Senhor apareceu a ele, falou: valente guerreiro, eu te envio com as forças que tens, né?
Ele disse: Senhor, minha família é a última de Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Deus disse: eu estarei contigo, você vai derrotar, né, os madianitas, etc. Então a gente vê a escolha de Deus, né, gente? A gente vê a escolha de Deus que supera, né, a fragilidade humana, né? O Senhor disse a Gideão, né, no versículo 23, você me viu, mas tranquiliza-te, você não vai morrer, 6:23, né? E ele, de fato, começou a libertar o povo de Israel com a força que vem de Deus, porque Deus o havia escolhido, né? Não com a força dele, mas com a força que vem de Deus. Depois também o Senhor disse para Gideão: olha, pode tirar metade desse povo aí, que eu vou salvar e a glória vai ser minha, né? Eu não dou a minha glória para ninguém. E interessante que aquele evento, né? Os que se abaixarem para beber água como o cão, né, com a língua, ficariam. Só 300 o Senhor escolheu para combater. Às vezes é difícil entender por que Deus quis escolher aqueles que lamberam a água e não se inclinaram, né, não ajoelharam. Mas na cultura de Gideão na época, esse não se ajoelhar, mas só se inclinar e lamber com a língua, representava vigilância, representava disciplina, representava prontidão. Ou seja, eles não ajoelharam, eles só abaixaram, beberam água com a língua e já estavam de pé de novo. Como assim? Estamos atentos, se o inimigo nos atacar, nem aqui ele vai nos atingir, porque nós estamos espertos, né? Então, era uma atitude de disciplina. E Deus escolheu só esses 300, e com esses 300, Deus deu a vitória a Gideão. Aí entra o que eu falei no começo, né? Eu comecei pelo capítulo 8, mas aqui eu quis retificar e falar também do 6 e do 7, né? O efode idólatra de Gideão. É um pouco disso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandonato. Todos os dias, ao meio-dia, entra o podcast aqui da Bíblia em um ano. Nós estamos lendo a Bíblia desde 1º de janeiro e vamos acabar só dia 31 de dezembro, do Gênesis ao Apocalipse. Entra aqui ao meio-dia e fica na playlist Bíblia em um ano para você ler e acompanhar a hora que você quiser. Se você está começando hoje, começa a partir de hoje. E você vai assistindo depois, retroativamente, os episódios anteriores, mas vem participar. Tenho certeza que isso vai acrescentar muito à sua vida, muito mesmo. O Orlando Júnior está com a leitura bíblica para nós. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 9, capítulo 9 ao 11, Juízes de 9 a 11, Rute, capítulo 4, e o Salmo é o 137. Anota o Salmo, tá? Se você... nós não conseguimos ler aqui, você vai ler o Salmo depois. Lembrando que eu estou usando a Bíblia Ave Maria, que na internet aparece como a Bíblia Católica, então você lê o Salmo 137 da Bíblia Ave Maria e você já vai estar lendo o Salmo que é pertinente. Se você não tem Ave Maria, é só digitar na internet Salmo 137 Bíblia Católica que já vai aparecer, tá bom? Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém, e disse-lhes, assim como toda a família de sua mãe: Dizei, vô-lo peço, a todos os habitantes de Siquém, o que é melhor para vós, serdes dominados por 70 homens, todos filhos de Jerobaal, ou que só um homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquém, referindo-lhe suas palavras, e inclinaram seu coração para Abimeleque, porque diziam eles: é nosso irmão. E deram-lhe 70 siclos de prata tomados do templo de Baal-Berite,
com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros que o seguiam. Foi à casa de seu pai, em Efra, e matou sobre a pedra os seus irmãos, filhos de Zerobaal, 70 homens. Escapou somente Joatão, filho mais novo de Jerobaal, porque tinha se escondido. Juntaram-se então todos os siquemitas, com todos os de Bet-Melo, e vieram junto do terebinto da coluna sagrada que havia em Siquém, onde proclamaram rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Garizim e exclamou: Ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um Deus para governá-las, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória, aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: Poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: Vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: Poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: Se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida, vós que agora vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes todos os seus 70 filhos sobre uma pedra, e proclamastes rei dos habitantes de Siquém a Abimeleque, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa fé procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém com os de Bet-Melo, e saia fogo dos habitantes de Siquém e de Bet-Melo e devore Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para Bera, onde habitou longe de Abimeleque, seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante 3 anos, e Deus suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos 70 filhos de Jerobaal, e seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os havia matado, e sobre os siquemitas, que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto dos montes e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Obed, foi com seus irmãos a Siquém e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa. Foram ao templo do seu Deus e ali fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que lhe estejamos sujeitos? Não é ele filho de Jerobaal? E não é Zebul o seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, o pai de Siquém? Por que razão serviremos Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre esse povo. Eu arrasaria Abimeleque e lhe diria: Aumenta o teu exército e vem. Zebul, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite tu e tua tropa e põe-te de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade,
Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias te permitirem. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscadas em 4 grupos juntos de Siquém. Entretanto, Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade. Então Abimeleque, com todos os seus, deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebul: Eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês, respondeu Zebul, as sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou: Está descendo uma tropa do alto, e eis uma outra que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Zebul disse-lhe então: Onde está agora a tua arrogância, tu que dizias: Quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Eis o povo que tu desprezavas, vai agora e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos siquemitas e combateu contra Abimeleque. Mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortalmente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Aruma. Zebul, porém, lançou Gaal e seus irmãos fora de Siquém. No dia seguinte, o povo saiu a campo. Tendo sabendo disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu-a em 3 grupos e os pôs em emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou-o e derrotou-o, vindo em seguida com seu grupo tomar posição à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a, matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de El-Berite. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou um machado e cortou um galho de árvore. Pondo-o aos ombros, disse à sua gente: Vistes o que fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram esses galhos contra a fortaleza e puseram-lhes fogo, sendo a fortaleza, com todos os seus ocupantes, devorada pelas chamas. Desse modo, pereceram todos os que habitavam na torre de Siquém, cerca de 1000 pessoas, tanto homens como mulheres. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes, assediou Tebes e a conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se tinham refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fecharam bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então uma mulher, lançando de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe: Tira a tua espada e acaba de matar-me, para que se não diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro o feriu e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Deus assim fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. E do mesmo modo Deus fez recair sobre os siquemitas os seus crimes. Assim se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Fua, filho de Dodo, filho de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim. E foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois disso morreu e foi sepultado em Samir. A este sucedeu Jair, filho de Galaade, que foi juiz em Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentinhos e possuíam 30 cidades que se chamam ainda hoje Avot Jair, situadas em Galaade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel voltaram a ofender o Senhor, servindo aos Baals e os Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe,
os deuses dos amonitas e dos filisteus, abandonaram o culto do Senhor. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-o nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Estes últimos oprimiram e esmagaram os israelitas naquele ano. A opressão estendeu-se por 18 anos sobre os israelitas de além do Jordão, na terra dos amorreus, em Galaade. Os amonitas, tendo passado o Jordão, combateram contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim, e Israel viu-se numa extrema aflição. Os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra vós, abandonando o nosso Deus e servindo aos Baals. O Senhor respondeu-lhes: porventura, não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus? E quando os sidônios e os amalecitas e Maom vos oprimiam, e vós clamastes a mim, não vos libertei? Vós, porém, me abandonastes para servir a outros deuses, por isso não mais vos livrarei. Ide e invocai os deuses que escolhestes, eles que vos livrem de vossa angústia. Os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, tratai-nos como melhor vos parecer, contanto que nos livres hoje. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas faziam o mesmo em Masfa. O povo e os chefes de Galaade diziam uns para os outros: quem começará a pelejar contra os amonitas? Esse será o chefe de todo o povo de Galaade. Juízes capítulo 11. Jetfé, o Galaadita, era um valente guerreiro, filho de Galaade, com uma meretriz. A mulher de Galaade deu-lhe filhos. Quando cresceram, expulsaram Jetfé, dizendo: tu não herdarás nada na casa de nosso pai, porque és um bastardo. Jetfé afastou-se de seus irmãos e fixou-se na terra de Tob. Alguns homens miseráveis reuniram-se a ele e tomaram parte em suas incursões. Algum tempo depois, os amonitas entraram em luta contra Israel. Os habitantes de Galaade, vendo-se assim atacados, foram em busca de Jetfé na terra de Tob e disseram-lhe: vê e sê o nosso chefe, vamos combater os amonitas. Jetfé, porém, respondeu: vós, que sois meus inimigos, tendo-me expulsado da casa de meu pai, por que vindes a mim agora que estais em aperto? Os anciãos de Galaade disseram-lhe: foi precisamente por isso que viemos agora ter contigo, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e sejas o nosso chefe, o chefe de todo o povo de Galaade. Jetfé disse-lhes: se vós me conduzirdes para lutar contra os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o vosso chefe. Os anciãos responderam-lhe: o Senhor seja testemunha entre nós de que faremos tudo o que disseste. E Jetfé partiu com os anciãos de Galaade. O povo proclamou-o seu chefe e general. Jetfé repetiu diante do Senhor em Masfa tudo o que acabara de dizer. Jetfé enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizer: que tens tu contra mim para que me venhas combater em minha terra? O rei respondeu-lhes: Israel, vindo do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolve-o agora, pois, pacificamente. Jetfé mandou nova embaixada ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim fala Jetfé: Israel não se apoderou nem do território de Moabe, nem da terra dos filhos de Amon. Quando saiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Mandou então mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-me passar pelo teu país. Mas o rei de Edom não o consentiu. Fez o mesmo pedido ao rei de Moabe, que tampouco lhe deu passagem. Israel deteve-se, pois, em Cádiz. Retomou em seguida a sua marcha pelo deserto e contornou as terras de Edom e de Moabe. Chegando à parte oriental da terra de Moabe, acampou na outra banda do Adorne, sem entrar na terra de Moabe, cuja fronteira é o Arnon. Dali, Israel mandou ainda mensageiros a Seom, rei dos amorreus,
em Ezebom, pedindo-lhe que os deixasse passar pela sua terra, para que chegassem a deles. Seom, porém, não teve bastante confiança em Israel para deixá-lo atravessar o seu território. Ao contrário, juntou todas as suas tropas, acampou em Jaça e atacou Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou-o com todo o seu povo nas mãos de Israel, que o derrotou e conquistou todas as terras dos amorreus que habitavam naquela região. Tomou toda a terra dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até Jordão. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante de seu povo de Israel, tu pretendes possuir a sua terra? Porventura não tens a posse do que te deu a conquistar o teu Deus, Camus? E nós, por que não possuiríamos tudo aquilo que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós? Serias tu melhor do que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Acaso disputou ele com os israelitas ou combateu contra eles? Eis já 300 anos que Israel habita em Ezebom e em suas aldeias, em Aroer e em suas aldeias, em todas as cidades banhadas pelo Arnon. Por que não lhe tiraste essas terras durante todo esse tempo? Não sou eu, pois, que te faço dano, mas és tu mesmo que te prejudicas, declarando-me guerra. Que o Senhor, que é juiz, se pronuncie hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir nada do que Jetfé lhe mandara dizer. O Espírito do Senhor desceu sobre Jetfé, que atravessou Galaade e Manassés, passou dali até Masfa de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jetfé fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos os amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jetfé marchou contra os amonitas, e o Senhor os entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite e até Abel-Carmim, tomando-lhes 20 aldeias. E os amonitas, com este terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jetfé para a sua casa em Masfa, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era sua única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhas de dor e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto e não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou: concede-me somente isto, deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses para chorar a minha virgindade com minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido varão. Daqui veio este costume em Israel, que todos os anos as jovens israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jetfé, o Gaaladita. Rute capítulo 4. Foi Booz à porta da cidade e sentou-se ali. Vendo passar o homem que tinha o direito de resgate, do qual falara, chamou-o e disse-lhe: vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Escolhendo então Booz 10 homens dentre os cidadãos da cidade, disse-lhes: sentai-vos aqui. Estando eles sentados, Booz dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhe nestes termos: Noemi, que voltou da terra de Moabe, está para vender a parte do campo que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu quis informar-te disso e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faze-o. Do contrário, dize-me, para que eu saiba o que eu devo fazer.
porque vens em primeiro lugar, mas depois de ti é a mim que cabe esse direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Comprando esta terra da mão de Noemi, continuou Boaz, adquire ao mesmo tempo Ruth, a moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Nesse caso, respondeu aquele homem, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isso viria a prejudicar meu patrimônio. Usa tu do meu privilégio, porque não o posso fazer. Outrora, era costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e o desse ao outro para a validade da transação. Isso serviria de ratificação. O parente próximo disse, pois, a Boaz, compra-a para ti, e tirou o calçado. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quelion e a Maalon. Com isso, adquiro ao mesmo tempo Ruth, a moabita, por mulher, viúva de Maalon, para conservar o nome do defunto em sua herança e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam, somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel. Sê feliz em Éfrata, adquire um nome em Belém. Que tua casa se torne como a casa de Farés, que Tamar deu à luz a Judá, pela posteridade que te dera o Senhor por esta jovem. Boaz tomou, pois, Ruth, que se tornou sua mulher. Aproximou-se dela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi, bendito seja Deus, que não te recusou um libertador neste dia, que o teu nome seja um dia célebre em Israel. Ele te dará a vida e será o sustentáculo de sua velhice, porque tua nora, aquela que o gerou, é que te ama e é mais para ti preciosa do que 7 filhos. Noemi, tomando o menino, colocou-o no seu regaço e fazia-lhe as vezes de ama. Suas vizinhas deram-lhe um nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi. E chamaram o menino de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Ram. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Senhor, que o Teu Espírito nos encha, nos batize, nos dê um entendimento profundo, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos que depois da morte de Jerubbaal, Jerubbaal, que era Gideão, um dos seus filhos, Abimeleque, clamou o trono, matou todos os irmãos e só Joatão, escapou, e ele fez muito mal, matou muita gente, mas depois também foi morto por uma mulher que jogou aquela pedra, de sobre ali a fortaleza. Ele pagou o mal que ele estava querendo fazer. Mas olha, é complicado, a questão do poder é muito complicada. E as questões das monarquias sempre eram muito sangrentas, porque quando um rei era deposto, tinha que se matar toda a sua família, E muitas vezes irmão matava irmão para pegar o reinado também, era bem complexo, E mais uma vez a gente vê também o ciclo de Israel, Que obedece a Deus, é livrado dos inimigos, desobedece, adora ídolos, é devastado pelos inimigos, clama a Deus, depois é liberto novamente por Deus que suscita um juiz, Deus suscitou, um juiz poderoso aqui, que é Jefté, que é um valente guerreiro, mas que era filho de uma meretriz, filho de uma prostituta, era muito desrespeitado, mas Deus escolhe aqueles que humanamente não seriam escolhidos. Ele era um grande guerreiro, um grande guerreiro que lutou por Deus, que restaurou ali a dignidade do povo, a liberdade do povo de Deus.
Jefté, que antes tinha sido rejeitado pelos anciãos, agora foi escolhido para liderá-los no momento de angústia. Deus o exaltou. Mas, gente, mesmo sabendo, Jefté, a gente vê a grandeza dos escolhidos, dos heróis da Bíblia, e ao mesmo tempo a fraqueza, né? A fragilidade, a humanidade, a falta de discernimento às vezes, né? Porque, olha, um homem de Deus é um homem que Deus usa, mas ainda é um homem, né? Tem pessoas que falam assim, mas o padre, Deus usou tanto daquele padre na minha vida, depois ele fez aquilo, depois ele teve aquele sentimento, aquela atitude. Não se esqueça, a sua esperança está em Deus. Em Jeremias está escrito, maldito o homem que confia no homem, né? O ser humano é falho, é gente. Deus, ele sabia que Deus proibia, né, que a lei proibia sacrifício humano, porque essa era uma prática dos pagãos ao redor de Israel, né? Ele sabia que Javé, Deus, o Senhor, não permitia. Mas ele fez esse voto, né? Mesmo tendo recebido o Espírito de Deus, né? Ele recebeu o Espírito de Deus, mas não tinha uma mentalidade totalmente purificada. Talvez até pela influência mesmo dos pagãos que viviam ali do lado, né? Ele disse, Senhor, se o Senhor me der a vitória, eu vou sacrificar a primeira pessoa que vier ao meu encontro. E a filha dele veio. E ele sacrificou a sua própria filha. É uma passagem complexa, né? Mas, gente, como eu disse, era um outro mundo, uma outra época. Ele não estava certo em fazer isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele estava certo, né, em fazer isso, né? Ele era forte, sim. Mas mesmo sendo fortes, os homens da Bíblia, eles podem ser infiéis e frágeis, limitados. Como eu disse, não coloque a sua esperança nos padres, nos pastores, nos líderes. Aprenda deles. Se Deus está usando uma pessoa para te abençoar, ótimo. Mas, sabe, não se escandalize do ser humano, né? Como o padre pode fazer aquilo? Como qualquer pessoa pode fazer. Não deveria, óbvio, um líder, mas são passíveis de erro, né? Como Jefté, que cometeu essa abominação diante de Deus, né? Por isso a gente tem que pensar também nas promessas que a gente faz, sabe? Tem que ser sábio antes de prometer as coisas a Deus, de fazer votos, né? É bom ter um diretor espiritual, ou conversar com uma pessoa mais sábia, né? Ou ter discernimento, né, gente? Bom senso é uma coisa que cabe em qualquer lugar, né? A gente precisa ter bom senso para fazer escolhas, para fazer as coisas, sabe? Para não entrar em confusão, né? É isso, vamos ler o Salmo 137 juntos, então. Hoje não vai ser tarefa, vai ser leitura juntos, então. O Salmo 137, como eu disse, eu uso sempre a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que está na internet, né? Então, se você tem uma tradução diferente, se você lê da Bíblia da internet, né? A Bíblia católica da internet, vai ser sempre o mesmo Salmo. De Davi: eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante o vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizestes crescer a força da minha alma. Hão de louvar-vos, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas olhos pequeninos. Enquanto seu olhar prescruta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera dos meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor eterno é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. Vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui
Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família.